Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo, mas seja muito bem-vindo ao Viver Família Talks. Eu sou a Thalita Guimarães, estou aqui com Jessé e Suzana Guimarães. Olá, queridos. Olá! Sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio do podcast do Viver Família, Ministério Viver Família. E hoje nós vamos falar para vocês o que é esse ministério. Na verdade, nós não, eles vão falar para vocês o que é esse ministério, como começou, quem são eles, um pouquinho mais da história deles também. Mas eu queria começar pedindo para vocês definirem em uma frase o que para vocês significa viver família. Esporte radical. Prática do dia a dia da família. É um esporte radical, cheio de adrenalina. Muito bom, muito bom. Bom, então eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouquinho mais de como que começou o Ministério Viver Família. O Ministério Viver Família começou por uma convicção, né, de que Deus poderia nos usar como boas ferramentas nesse universo mais específico do casamento e da família, ministrando, né, com a base bíblica aos corações de homens e mulheres que vivem dia a dia esse mistério fantástico revelado que é o casamento, né, da onde se inicia uma família. O que é que você acha, minha preta? Ele iniciou no momento em que a gente entendeu que é importante nós fazermos das pessoas que passam por dificuldades na família, a gente também ajudá-los, porque vivemos muitas experiências boas, desafiadoras, mas que nos fizeram crescer, nos fortalecer, principalmente nos princípios da palavra. Então, nós achamos importante a gente compartilhar e partilhar algumas experiências e também princípios para a família. Legal. E falando em experiências que vocês passaram, vocês podem contar pra gente, então, a história de vocês como casal, quanto tempo vocês estão juntos, como começou, Você como tem quer, você, você sido? quer uma narrativa curta, breve ou prolongada? Porque se é Detalhada ou prolongada, sou objetiva? eu. Se o objetivo é só a dona Suzana, sua mãe. Pode ser a versão média, nem muito longa, nem muito Para o curta. ímpar. Pá. Ganhei. Então vamos lá. Bem, eu e Suzana estamos, né, nessa jornada 2, graças a Deus, já há algum tempo. Nós começamos a nossa história quando eu tinha 15 anos e a Suzana tinha 17, lá no dia 29 de outubro de 1984. E de lá para cá a gente foi se construindo como casal, né? Graças a Deus viemos de famílias evangélicas, cristãs. Nosso relacionamento começou nesse ambiente da igreja, onde nós fomos nos desenvolvendo como pessoas e também como casal. E já se passaram aí, né, quase 40, 16, 41 anos vai fazer agora em outubro, né, de namoro. E no dia 12 de julho desse ano, se Deus assim nos permitir, nós casamos em que ano, meu Deus? Foi 91. 91, 9, 25, 34 anos. Nós vamos completar no dia 12 de julho. E é uma história maravilhosa, né? Como quando eu disse que casamento é uma história, é um esporte radical, a Suzana sempre fala, né, que na nossa relação nós já vivemos de tudo que um casal pode experimentar na sua relação. Uhum. Nós iniciamos muito novos, né? Adolescentes. Então, é uma das coisas que a gente até orienta e fala com os jovens, né? Que a adolescência, a faixa etária que nós começamos a namorar, é importante investir mais em relacionamento de amizade. Então, foi muito desafiador para a gente começar muito cedo
Mas não tínhamos também a intenção de falar em casamento, foi algo assim muito natural. Mas tivemos esse tempo, esse período de 6 anos de namoro, ficamos noivos, aí ficamos um ano noivos, né, em noivado, e aí casamos em 1991. Então a história foi essa, é que o Gessé jogava bola todos os dias na rua. E de repente, namorando, ele parou de jogar bola com 15 anos, né? Uma carreira Uma promissora. carreira, né, maravilhosa, Atleta. muito atleta. Eu estava já me quase formada em magistério, então Aquela música Eduardo e Mônica, né? Ela foi composta para contar e narrar nossa história, né? alguns momentos, né? Alguns Alguns trechos a momentos. gente esquece. Mas por isso que foram momentos muito desafiadores, mas foi muito bom. O Gessé é sempre muito maduro, né? Cuidando, protegendo, mesmo eu sendo mais velha, sempre com as intenções boas da gente casar, mas nós falávamos sobre isso num futuro muito distante, porque nós éramos muito novos, né? Então, assim, foi legal o início, a história foi muito boa. Fiz comida e o Gessé distribuía marmita, e com isso nós tivemos um ganho financeiro. Casamos, ficamos um tempo desempregados, dois casados. Então, tem experiências de todas as áreas, né? De comunicação, de desafios, finanças. Mas foi muito bom, foi muito bom. A gente costuma falar que a graça de Deus nos sustentou sem a gente saber direito o que era graça, né? E é importante a gente lembrar que mesmo a gente vindo de lares evangélicos, nós tivemos uma dificuldade muito grande a título de orientações, né? De aconselhamentos dos nossos pais, né? Mesmo dentro da igreja. Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê de fato um tratar gracioso de Deus, né? E que nos trouxe até aqui. E depois da caminhada já como casal, aí veio aquele momento extraordinário que foi nos tornarmos pais, da onde Deus nos deu uma linda princesa, né, que hoje está aqui ao nosso lado, nos ajudando nesse Grande fruto. ministério, e depois o nosso príncipe, que é o Davi, né, que é o nosso mais novo, Grande fruto. e agora com a nossa nora, né? Então, assim, são etapas, são ciclos, né, fantásticos, dos quais nós tiramos grandes lições, e são essas experiências que nos ajudam, né, na nossa missão através do Ministério Viver Família. Porque, de fato, nós já vivemos muitas experiências maravilhosas, extraordinárias, outras que ficam só a lembrança da vergonha, como diz Paulo, né? Mas graças a esse maravilhoso Deus, tudo, né, é transformado em instrumento de bênção para abençoar outros casais e outras famílias, né? Uhum. Legal. Muito bom. É uma história linda mesmo. Eu, como filha, né, testemunhando aí uma parte, né, não tudo. Mas é muito lindo mesmo ver o que Deus já fez, faz e pela fé o que ele ainda vai fazer através de vocês, desse relacionamento. E aí hoje, então, fala pro pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, vocês atuam 100% em tempo integral com o Ministério Viver Família ou não? Bem, a gente sempre diz que o nosso ministério ele é um só, que é viver para servir ao Senhor, né? Essa é a nossa essência. A gente não sabe fazer outra coisa. Apesar de sermos pecadores terríveis como somos, mas o Senhor é gracioso em nos usar. Então, o nosso ministério, ele tem duas frentes. O desenvolvimento do trabalho que nós fazemos quando somos convidados
para ir às igrejas e ministrar para casais, para famílias, para mulheres, para homens, para a terceira idade, para adolescentes, jovens. Então, todas as faixas etárias, o Senhor nos leva para levar a palavra, né? E isso nós fazemos em acampamentos, em retiros, finais de semanas. Então, é assim que nós desenvolvemos essa ação do Ministério Viver Família. Agora, profissionalmente, eu e Suzana somos psicólogos de formação e somos psicólogos clínicos, temos uma clínica em parceria com mais duas irmãs, também irmãs em Cristo, aonde nós atuamos como psicólogos clínicos. E é interessante porque nesse ministério itinerante, que seria esse que a gente recebe convites e vai às igrejas, comunidades, né? Nós também realizamos alguns treinamentos, né? Onde a gente implanta com a decisão da liderança ministérios de casais nas igrejas, que a maioria não tem, né? E a gente ajuda a mostrar também a importância disso nas comunidades, nas congregações. E na clínica, nós recebemos mulheres, homens, solteiros, viúvos, casados, famílias, casais e famílias, o GECE especialmente, né? Agora com uma capacitação, uma pós-graduação em casais e família, ele desenvolve essa psicoterapia também com família, e dentro dessa realidade nós também colocamos e efetivamos a nossa capacitação ministerial, ou seja, nós usamos dos nossos princípios para ajudar essas pessoas, né? Dentro de uma ética, mas que com conteúdos nossos que mostram o nosso estilo de vida. Então, às vezes as pessoas vêm conversar e como poderia desenvolver o relacionamento, a comunicação, para melhorar, para acrescentar. Então, tudo isso a gente vai dentro de um limite, fazendo a pessoa entender que a forma mais saudável é dentro de princípios e valores aonde de fato existe a verdade. Então, a família precisa viver baseada e fundamentada em uma verdade, que é aquilo que a pessoa acredita, né? E a gente entende que essa parceria da fé com a ciência foi um caminho também que Deus nos conduziu, né? Houveram momentos lá atrás, em que Suzana, por exemplo, era convidada porque era psicóloga. E eu ia como pastor, né? Nós sabemos que ainda existe algumas... Parêntese, o GECE é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso, é algo que a gente não falou, Eu né? ia perguntar depois. Eu sou pastor, eu não gosto nem de dizer que eu sou, eu estou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil já há 29 anos, né? Ordenado, empossado em 1996, lá em Belém do Pará, e depois viemos em 2004 aqui para Maringá, né? Aqui no Paraná. E continuo pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma denominação que amamos, né? Que consideramos um grupo de pessoas que realmente procura servir ao Senhor com muita lealdade, legitimidade e verdade da palavra, né? Só que na clínica eu sou terapeuta, né? Então a gente precisa sempre deixar isso claro para algumas pessoas, né? Que nos procuram porque hoje em dia, né? Ninguém tem mais privacidade, né? Então todo mundo já sabe quem você é. Então tem pessoas que nos procuram porque somos cristãos, somos evangélicos, mas também temos pessoas que atendemos que não são cristãos e evangélicos e que são amados da mesma forma, tratados com todo respeito e que, graças a Deus, dão sempre um bom feedback, né? Então a gente consegue, com a graça de Deus, fazer essa separação e, ao mesmo tempo, fazer essa junção, né? E aí é só pela graça de Deus mesmo, né? E graças a Deus assim temos servido ao Senhor. Amém. Amém.
Até me perdi, eu tava prestando tanta atenção que eu me perdi aqui o que eu ia falar. Linda. Mas que legal, gente. É uma bênção poder servir ao Senhor. E eu achei muito legal isso que o Senhor falou de ter essa integração de ministérios, né? Porque o nosso maior ministério como cristãos é servir ao Senhor em tudo que a gente faz, né? Por mais que nós tenhamos diferentes áreas nas nossas vidas, o propósito é glorificar a Deus em todas elas, né? Então, muito, muito legal. E aí eu Por queria isso saber- que o viver família é um estilo de vida, porque é viver. É viver a vida da família, né? Seja com os desafios, com os acertos, com os erros, lembrando, como Jessé ressaltou, de que somos pecadores e precisamos mesmo da graça de Deus, né? Uhum. E é uma das coisas que tem sido muito marcante nesse ministério, né? A gente já ouviu diversas vezes pelas pessoas que nos convidam a seguinte frase: sabe qual é o diferencial de vocês? É que vocês não apresentam para nós uma ideia de perfeição, né? Que é uma carga muito grande para muitas pessoas, né? Quando você está aqui vivendo os seus conflitos, suas lutas dentro do casamento, dentro da família, e de repente você se depara com uma pessoa que só te passa a possibilidade de ser perfeito. Isso gera uma carga muito grande nas pessoas. Então, quando Deus nos leva a alguns lugares, nós não temos dificuldade nenhuma de falar que nós somos fruto da graça de Deus, né? Que somos imperfeitos, que temos... Até hoje, né, Preta? A gente continua nesse processo de desenvolvimento, Sim. né? Onde tem dias que é difícil, é travado o negócio, mas uma coisa nós já aprendemos, né? Que quando realmente nós nos sujeitamos ao Senhor da nossa vida, que é Jesus Cristo, não tem como não resolver qualquer situação, né? Porque Ele é que nos capacita para isso. Então é isso que nós procuramos ensinar para as pessoas, né? Através da palavra de Deus, né? E o Viver Família, ele é tão caseiro, né? Ele é tão família, que este ambiente que nós estamos aqui, ele era anteriormente um quarto, né? De um quarto passou a ser Escritório. Aí quando a nossa filha, produtora de alto nível, lá da IPP, chegou e disse assim, dá para fazer um estúdio. Fomos para esse desafio. Né? E aqui eu quero aproveitar para agradecer muitos irmãos, né, que nos ajudaram, que estão nos ajudando, porque existe, claro, todo um custo, né, para fazer isso daqui, que por nós sozinhos nós não daríamos conta. Então tem muitas pessoas nos ajudando, nos abençoando, e que ainda precisaremos de ajuda, né, para que esse trabalho que se inicia agora tenha continuidade, né? Então nós estamos gravando esse primeiro episódio em casa, né? E aqui vai ser o nosso estúdio. Temos aqui, vocês não estão vendo, mas tem um cidadão chamado Thiago Schneider, né? Mestre de som, de tecnologia, que está aqui nos ajudando, né? É verdade, é verdade. É muito lindo ver o corpo de Cristo em ação para o reino, porque e isso é uma coisa assim que e eu fico constrangida, mas eu sei que vocês também ficam com o amor de Deus nesse sentido, né? De ver que não somos nós, não é a Suzana, não é sobre o Gessé, não é sobre a Thalita, não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Deus pode fazer através de nós, né? Isso. E aí eu ia até perguntar em relação a esse novo desafio. Por que vocês toparam essa ideia de criar uma extensão aí do Ministério Viver Família para um podcast? Qual é não diria o objetivo, mas o sonho ou o objetivo de fé, né, desse projeto, assim? Bom, aonde a gente vai, e onde a gente já foi, na verdade, né? As pessoas sempre perguntam, vocês têm alguma palestra, YouTube? Vocês têm algum canal para que a gente possa ouvi-los?
e trazer vocês para cá? E aí a gente sempre responde, não, a gente já tentou, tal, mas não conseguiu. E uma das pessoas, até inclusive da nossa família, foi o que mais estimula, encoraja, é o Zinho, que é o Salomão Neto, nosso sobrinho. Vocês precisam mostrar mais aquilo que vocês realizam. As pessoas precisam ouvir o que vocês têm a dizer, porque, principalmente depois que acaba alguma programação, que a gente vai, uma palestra ou um retiro, acampamento, poxa, tão bom, e nós nem gravamos, podíamos ter gravado para colocar para as outras pessoas. Tem famílias que não vieram, famílias que eu conheço que poderiam ouvir. Enfim, são coisas que a gente relutou por um tempo, até pela falta mesmo de conhecimento tecnológico, a forma como a gente também já faz, mesmo que leigos, né, no Instagram, algumas coisas, mas não efetivamente. Então foi quando a Thalita veio, né, filha de lá de São Paulo, e disse assim, ó, agora eu já tenho algum tipo de experiência, porque ela fez lá, né, participou do podcast lá da Mocidade, da IPP, e aí nos desafiou, e disse, eu ajudo vocês. E aí já trouxe o Tiago, já trouxe o Lucas, né, que poderiam estar ajudando. E aí foi quando disse, bom, então agora vamos começar, porque de fato sozinhos a gente não conseguia, né, Vida, pela falta mesmo de capacidade nessa área. E a gente sempre teve uma política de vida, né, que era não se expor muito, né? Eu confesso que, particularmente, eu já tenho um problema pessoal, que é a minha timidez, né? As pessoas não acreditam quando eu falo isso. Eu sou muito tímido e tenho muita dificuldade, né, de estar à frente, de me relacionar, por incrível que pareça. Então, você tem jeito. Muito bem. Então a gente sempre teve essa dificuldade, né? E acreditando que os convites, Deus é que iriam abrir as portas, até na própria clínica, Deus que vai levar as pessoas. Mas claro que a gente viu que é por meio do boca a boca, né? Todos os convites que nós temos hoje é porque pessoas nos ouvem e vão divulgando. Assim como na clínica também. As pessoas que nós atendemos com muito amor, elas gostam da tratativa e vai divulgando, e é assim. Só que chega um momento em que realmente as pessoas... nós temos muita coisa hoje, né, a nível de produção para esse universo. E a gente sempre pensou assim, mais um, né? E, de fato, a gente não quer ser só mais um. A gente quer ser um que faça a diferença. Por isso que o nosso objetivo com esse braço do Ministério Viver Família é levar semanalmente temas do dia a dia do casamento, do dia a dia da família, temas que às vezes vão ser prazerosos conversar, outros que vão ser muito difíceis, que vão provavelmente promover coisas que nós não gostamos, que são polêmicas, mas não tem jeito, nesse universo, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que pensa, porque por isso que nós entramos nessa obra com todo temor e tremor de Deus. Sim. Né? Nós não queremos fazer nada da nossa cabeça, porque esse é o único modo da gente ser bênção, é fazer aquilo que o Senhor manda. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, é para a nossa vida, a nossa regra de fé e prática. Então, nós compartilhamos um pouco as nossas experiências, mas quando chega no momento de aplicar um princípio, aplicar uma orientação, é a palavra de Deus. Não é o que o Gessé acha, o que a Suzana acha, o que nós vivemos. Não, é o que a palavra ensina. Ela é inerrante, ela é infalível. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Né? E é o que faz lares serem transformados. Totalmente. Por isso que a gente colocou, né, o Lucas nos ajudou, conversas que transformam. Porque, de fato, não é um bate-papo, uma conversa que transforma, mas é o que fundamenta cada conversa, cada bate-papo, né? E eu ia falar uma coisa e eu esqueci. Isso faz parte da nossa idade. Nós estamos chegando numa fase da vida
que tem aquelas amnésias temporárias, os muito. atos falhos, mas depois a gente vai lembrando, né? Acontece bastante. Se a senhora lembrar, a senhora fala, tá bom? Aham. Não, mas foi mais a questão do propósito, do objetivo, né? Esse mesmo. E, inclusive, não só ser de vídeo, mas também é podcast só de áudios, né? Sim, lembrei. Olha só. É que não só... Ai, desculpa. Não só nós que estaremos aqui, mas nós vamos trazer casais, trazer pessoas relevantes para conversas, temas específicos, né? Relevantes pela vida que vivem, não Sim. pelo nome que tem, ou porque é uma das coisas que a gente acredita muito, né? Eu sempre digo, né, que Deus ele é grande, não porque ele faz coisas grandiosas, porque fazer coisas grandiosas para Deus é muito fácil. Eu penso que Deus ele é grande porque ele pega coisas pequenas, insignificantes, e através delas ele faz coisas maravilhosas. Então essa é a nossa intenção também através do podcast. É trazer pessoas simples, mas pessoas que têm um conteúdo com Deus, experiências com Deus, que tem muito a nos ensinar. E tem muita gente temente a Deus. Quando Deus nos leva nas viagens e a gente convive com pessoas, irmãos, como é enriquecedor saber que em todo lugar tem gente que ama o Senhor. Verdade. E pessoas simples, aquelas pessoas que sentam lá atrás, lá no finalzinho, mas que têm uma vida de oração, uma vida de fidelidade, uma experiência de vida, que assim, a gente vê que Deus ele é grande porque ele pode pegar coisas pequenas e transformar em coisas extraordinárias. Amém. Eu amo vocês, tá? É muito... Isso é uma coisa, assim, que no mundo que a gente vive hoje, né? Principalmente na internet, redes sociais, o nome vale muito mais, às vezes, do que o conteúdo, né? E por isso que eu amo esse projeto e amo que vocês toparam esse desafio, porque realmente é o viver família do dia a dia, né? Com pessoas que a gente conhece, pessoas que vocês acompanham. E eu queria encerrar com uma última pergunta, que eu queria que vocês falassem um pouquinho. Na verdade, é uma pergunta dupla. Primeiro, o que vocês acham hoje qual diferença, na verdade, vocês acham que falar sobre família faz na vida, né, de cristãos, independente se são pessoas... o público maior de vocês são casais casados, né? Alguns já com filhos também. Mas família em todo o seu contexto, né? Até os jovens que têm famílias que não são cristãs, por exemplo. Então, o que vocês acham que é o viver família? Como que isso é tão importante para essas pessoas? Fez sentido? Não, deixa eu falar de novo a pergunta. Ficou confuso. Vou falar de novo. Calma, deixa eu formular. Eu pensei tão bonitinho, agora eu não tô conseguindo falar. Essas amnésias não é só nos velhos, não. De vez em quando bate nos novos também. Tá. É basicamente assim. Por que é importante viver família? No dia a dia. Com base na palavra. Ficou melhor? Excelente. Ok. Queria ter uma filha assim. Me too. Qual a relevância do Ministério Viver Família para a sociedade, especialmente para as famílias? Não necessariamente o ministério, é mais mesmo o propósito do ministério, que é o viver família, porque ou como que isso é relevante no dia a dia. Certo. A relevância que eu vejo e até o propósito, o objetivo, né, do viver família para as famílias é a gente justamente conversar sobre a diversidade individual. Porque uma família, ela começa com uma pessoa, mas junta com outra pessoa. Então, o bebê não nasce sozinho e se cria sozinho. Então, vai ter uma pessoa. E quando a gente junta duas pessoas, nós estamos juntando duas pessoas diferentes, indivíduos diferentes.
E esse é o maior desafio do relacionamento familiar. É a gente viver essa diversidade. Então, só aí já precisa haver alguns parâmetros, alguns princípios que vai nortear essas diferenças de pessoas. Então, você falou assim, é casais casados, jovens, idosos, jovens que estão numa família que não são cristãs. Então, isso já é uma diversidade ainda mais ampliada. Ou seja, além da diversidade pessoal, individual, vai existir uma diversidade também cultural. Então, é por isso que o Viver Família, ele é dinâmico, ele é desafiador, mas quando tem um norte específico, que seria Cristo, que seria o amor de Deus através de Cristo, isso é que faz a diferença. E é isso que a gente gostaria de passar. E o Viver Família é a prática de vida em Cristo. Vida, você fala mais bonito que eu, então, né? Quando eu e Suzana nos casamos, mesmo depois de 6 anos de namoro e 1 de noivado, os primeiros anos foram muito difíceis. Por quê? Porque a única experiência que nós tínhamos de casamento era a experiência que nós víamos na história de casamento dos nossos pais, assim como a maioria dos casais. E, infelizmente, hoje meus pais estão nos paranos celestiais, como diria meu sogro. Não tinha, claro, nenhum exemplo ruim, mas também não tinha nenhum exemplo que me inspirasse um casamento. Eu me tornei homem pela graça de Deus e com a ajuda da Suzana. Eu digo que a Suzana foi uma mulher muito inteligente, a maior investidora, porque ela visionária. Ela pegou um moleque de 15 anos e com muita paciência ela foi trabalhando dia após dia e me tornou um homem razoavelmente convivível. Não sei se existe essa palavra, né? Mas assim, o Ministério Viver Família, hoje, com essa experiência de 29 anos de pastorado, eu caminhando para 8 anos de psicologia clínica, a Suzana com mais de 20 anos, o que a gente percebe muito na vida de muitos casais que estão em sofrimento e de muitas famílias que estão em sofrimento? É que não foram preparadas, não foram orientadas com o mínimo possível, né? E, infelizmente, nós temos uma cultura curativa. O que significa isso? A gente só vai tratar de uma doença quando ela já está, às vezes, num estágio terminal. Quando já não dá muito o que fazer, ou o que se tem para fazer vai despender muito esforço, muitos recursos, e os resultados, às vezes, são muito pequenos. Se nós tivéssemos a cultura preventiva, né, que começa dentro de casa. Por isso que o casamento é importante. Porque onde é que um ser humano é instruído, orientado, acompanhado, modelado? É na casa. Só que, infelizmente, muitos homens e mulheres que se casam, que não foram, eles vão apenas repetir na vida dos filhos aquelas deficiências que eles também tiveram. E assim nós vamos gerando, né, seres humanos com carências, com dificuldades, e, consequentemente, casamentos e famílias. Então, o Ministério Viver Família, ele tem uma vontade, ajudar com que esses ciclos eles sejam interrompidos, né? Que eles sejam refletidos através da palavra de Deus, para que novos homens, novas mulheres, novos casamentos e novas famílias sejam constituídos, né? E assim nós teremos cidadãos mais equilibrados, mais ajustados, homens e mulheres verdadeiramente tementes a Deus. E aí a possibilidade de termos, né, lares mais estruturados será muito maior, né? Então essa é a nossa intenção, né, de preventivamente ajudar, né, as pessoas a terem um casamento melhor, bíblico, né? Por isso que nós dizemos, não é em cima da nossa experiência, do nosso modelo. É claro que nós podemos, como disse Paulo, né? Olhem para nós em algumas coisas, porque nós procuramos seguir a Cristo. Então, claro que no nosso casamento, nós temos muitas coisas que são positivas, porque nós nos esforçamos
em seguir a Cristo. Mas temos muitas coisas que ainda estão em formação, estão em ajustes, né? Então essa é a ideia do Ministério Viver Família, essa dinâmica ativa, proativa, aonde a gente exercita o amor, o perdão, a paciência, a humildade, né? Enfim, é riquíssimo. É um tema que corre nas nossas veias, né? A gente vive isso. E vive isso 24 horas por dia, dentro de casa, no trato com os nossos filhos. Enfim, é mais ou menos isso. Vocês literalmente vestem a camisa e o vestido, né? Do Viver. Literalmente, ó. Que não sei se vocês conseguem ver, mas tá aí a logo, o uniformezinho deles agora. É um pouco diferente desse daqui, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. E a vocês que estão nos assistindo, acompanhem então a gente nessa jornada. Toda semana a gente vai lançar um episódio novo com temas, igual eles falaram, temas relevantes para famílias, para casais. E tudo com a intenção de, acima de tudo, glorificar ao Senhor, fazer o nome dele conhecido e, em segundo lugar, ajudar você, sua família, a ter uma vida mais centrada em Cristo. Nos acompanhe, né? No Instagram, né? Isso, Tem fala que falar aí. isso aí, né? Tem que falar. Eu ia falar, mas o senhor pode falar qual que é o Instagram. Fala você que eu sou enrolado com essa coisa. Bom, segue a gente lá no Instagram, @Ministério Viver Família, tudo junto. E interajam conosco, né? Não sei como é que é possível. Comenta aqui no vídeo, não esquece de... Mandem perguntas, sugestões de temas, né? Exatamente. Exatamente. Podem mandar pelo Instagram, a gente vai abrir lá também de vez em quando algumas caixinhas de perguntas para vocês, para interagir com vocês. E é isso. E lembrando que a nossa agenda para 2025, para ministrações, ainda está em aberto, né? Eu e Suzana, este ano, nós estamos muito criteriosos para não acumular muita coisa, né? Muitas programações, porque a gente já está numa fase que algumas coisas já são um pouco mais difíceis para nós, mas nós estamos ainda aqui vivendo terminando o primeiro terço do ano, né? Mas temos ainda agendas para o ano de 2025. Então entre em contato conosco se você tiver interesse para nos convidar a estar com vocês pessoalmente. E nos ajudem nessas conversas transformadoras. Isso vai ser muito bom. Amém. É mesmo. Um beijo, um cheiro. Um beijo no coração. Fique com Deus. Deus abençoe, gente.